Canal BFox, terceira temporada no ar. Satisfação sempre imensa por estarmos juntos em mais uma edição do Bola ao Copo. E hoje, para falar de mais um dia de Copa do Mundo, vamos aos nossos destaques. Grupo A, Uruguai vence os sauditas, despacha os árabes e de quebra manda os egípcios para casa. Grupo B, Portugal passa sufoco, mas Cristiano Ronaldo vence e encaminha a classificação. Ainda pelo grupo B, Espanha tem muitas dificuldades, mas bate o Irã e também vai definir o seu destino na última rodada. E mais os prognósticos para os jogos de amanhã. Bem, meus amigos, vamos começar hoje não pelo jogo de abertura do dia, e sim pelo jogo que fechou a primeira rodada, a segunda rodada dessa primeira fase do grupo A, o grupo da Rússia, né? Ontem a Rússia havia vencido o Egito por 3-1 e praticamente garantido sua classificação. Hoje o Uruguai enfrentou a Arábia Saudita em Rostov. Placar final, Uruguai 1, Arábia Saudita 0. Gol do Luisito Soares. Um gol que, além de classificar a seleção russa, né, de confirmar a classificação russa, que ficou muito bem encaminhada depois da vitória de ontem sobre o Egito, também classificou os uruguaios. Portanto, Rússia e Uruguai estão classificados. E na última rodada vão apenas definir quem será o primeiro e quem será o segundo colocado desse grupo A. Lembrando que os classificados do grupo A, no caso Rússia e Uruguai, enfrentarão nas oitavas de final quem se classificar do grupo B, o grupo de Portugal e Espanha. Portanto, o Uruguai não fez uma boa partida, mas fez o suficiente para vencer a equipe da Arábia. A Arábia que até jogou melhor do que havia jogado contra a Rússia na estreia, né? Mas não foi o suficiente para conseguir pelo menos arrancar um empatezinho, né? E final de jogo, 1-0 para o Uruguai. Uruguai carimbando o seu passaporte para as oitavas de final. Bem, vamos falar agora de grupo B, né? O grupo de Portugal, o grupo de Espanha. Hoje, no estádio Luznik, em Moscou, Portugal venceu Marrocos por 1-0 num sufoco daqueles. Cristiano Ronaldo, para variar, foi o herói da partida. Foi dele o gol único do jogo, o gol da vitória de Portugal. Isso significa que as coisas para Portugal estão da seguinte forma. Primeira rodada, Cristiano Ronaldo 3, Espanha 3. Segunda rodada, Cristiano Ronaldo 1, Marrocos 0. Portugal, como eu já havia falado anteriormente, teve uma imensa dificuldade, sofreu uma pressão no final do jogo, mas os marroquinos não conseguiram o gol de empate. Portugal assegurou a sua vitória, só que chegou aos 4 pontos e ainda não garantiu matematicamente a sua classificação às oitavas de final. Portugal vai enfrentar o Irã na última rodada, jogando por um empate. O empate classifica Portugal para as oitavas de final. Mas Portugal não pode perder para o Irã sob pena de ficar fora da Copa do Mundo ainda na primeira fase, né? Bem, e para fechar o dia de Copa do Mundo, né, o dia de hoje na Copa do Mundo, Irã e Espanha se enfrentaram na Arena Kazan e a Espanha também teve imensas dificuldades nesse jogo contra o Irã, né? Aliás, tanto Portugal e Marrocos quanto o Irã e Espanha, aqueles jogos arrebenta bolão, né? Todo mundo cravando placares mais elásticos, favoráveis tanto aos portugueses quanto aos espanhóis. Os dois tiveram muitas dificuldades. A Espanha também teve muitas dificuldades. Claro, dominou o jogo, foi melhor que o Irã, mas o Irã se mostrou um time muito organizado
e uma equipe que pode, na última rodada, representar um trabalho extraordinário para a seleção de Portugal, né? É bom ficar de olho nessa última rodada porque nada está garantido. Nem mesmo a Espanha, que enfrenta os já eliminados marroquinos, estão garantidos. Isso porque, se Marrocos vencer, por exemplo, por um 2-0, né? Vamos colocar assim, 2-0, e Irã e Portugal empatarem o jogo, a Espanha fica fora, né? Se Marrocos vencer por 2-0 não, mas por 3-0, vamos lá. Uma coisa muito improvável, mas digamos que aconteça. Uma vitória do Marrocos por 3-0 sobre a Espanha. O empate entre Portugal e Irã acaba classificando os iranianos e eliminando a seleção espanhola, né? O saldo espanhol é 1 positivo, o saldo iraniano é 0. Então, se a Espanha perdesse o jogo até por 2-0, não precisa nem ser 3-0 não, até por 2-0 a Espanha ficaria com o saldo -1, o Irã ficaria com o saldo zerado, empatando com Portugal, passaria a próxima fase e a Espanha estaria fora da Copa do Mundo. Então, o grupo B ainda não está definido, muita coisa ainda a ser definida. Óbvio que Portugal e Espanha continuam sendo muito favoritos nesse grupo B. E, como eu falei lá do grupo A, esse grupo B vai cruzar com o grupo A lá nas oitavas de final. Rússia e Uruguai já estão classificados e vão só definir quem fica em primeiro e quem fica em segundo na próxima rodada. Vamos bater para você a terceira e última rodada do grupo A, começando pelo grupo A. Segunda-feira, dia 25, às 11 da manhã, horário de Brasília, Uruguai e Rússia em Samara, Arábia Saudita e Egito cumprem tabela e se despedem da Copa em Volgogrado. Uruguai e Rússia, para saber quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo. Pelo grupo B, na terceira rodada, também na segunda-feira, só que às 3 da tarde, horário de Brasília, Irã e Portugal em Saransk, Espanha e Marrocos em Kaliningrado. E aí definem-se as coisas no grupo B, tanto para a Espanha quanto para a seleção portuguesa. Bem, meus amigos, vamos então falar sobre a rodada de amanhã da Copa do Mundo. Amanhã nós teremos a França e teremos também a Argentina em campo. Então vamos bater a agenda de amanhã para você. Começando às 9 da manhã, horário de Brasília, Dinamarca e Austrália jogando em Samara. Mais tarde, a meio-dia, também pelo grupo C, em Ekaterimburgo, França e Peru. E fechando o dia de amanhã da Copa do Mundo, já pelo grupo D, abrindo a segunda rodada do grupo D, Argentina e Croácia em Nizhny. Vai ser um jogaço. Então, Dinamarca e Austrália, a Dinamarca pode carimbar a sua classificação para as oitavas de final, desde que vença a seleção australiana, né? A Dinamarca, lembrando, venceu o Peru na estreia por 1-0. A Austrália não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, então aí um prognóstico de um bom jogo, né, entre Dinamarca e Austrália. Ao meio-dia, a França enfrenta o Peru e a França também pode conseguir a sua vaga para as oitavas de final. E o Peru tem aí mais uma chance para tentar, quem sabe, algo em termos de classificação para as oitavas de final. A França venceu a Austrália na estreia por 2-1 e o Peru perdeu para a Dinamarca na estreia por 1-0. Vamos ver se o Guerreiro começa jogando, né, nessa partida de amanhã. Afinal de contas, não faz o menor sentido, né, aquele imbróglio judicial todo para o cara não jogar, né? Vamos ver o que a seleção peruana será capaz. Esses são os dois jogos do grupo C. E fechando o dia de amanhã da Copa do Mundo, nada mais, nada menos que Argentina e Croácia. A Argentina empatou na primeira rodada com a Islândia 1-1 e a Croácia venceu e venceu bem a Nigéria por 2-0. A Argentina, em caso de derrota, fica numa situação muito complicada
na Copa. O empate já não é um bom resultado. Uma derrota, então, pode até significar, né, uma despedida precoce aí dos hermanos ainda na primeira fase. Então a Argentina joga tudo nessa partida de amanhã e vai, na minha opinião, enfrentar o adversário mais difícil da chave, que é a seleção da Croácia, que em caso de vitória pode até carimbar amanhã o seu passaporte rumo às oitavas de final. Então amanhã o dia promete na Copa do Mundo com essas 3 partidas e a gente vai estar de volta aqui para comentar sobre o que aconteceu nesses 3 jogos e também já para fazer um prognóstico do jogo do Brasil, hein? Sexta-feira o Brasil enfrenta a Costa Rica e a gente vai falar muito mais disso no programa de amanhã. A gente vai botando um ponto final nesse episódio, desejando a todos tudo de bom, fiquem com Deus, estejam sempre ligados no canal cervejeiro mais artesanal da web. Canal Beer Fox, 2 anos no ar, a cada gole uma nova descoberta. Um grande abraço a todos, tchau!